Fala aí pessoal, Trader na Real na área, mais um dia aqui com vocês. Hoje eu venho trazer um conhecimento muito relevante para vocês de forma gratuita, tá? Esse conhecimento é o que eu utilizo para operar. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas eu vou te dar dicas sobre como cada coisa funciona. Espero que você aproveite, pesquise, se aprofunde sobre o tema, porque se você não souber disso, você não opera no mercado, tá? E eu vejo alguns comentários aí de pessoas falando que o operacional do Trader na Real é baseado apenas em preço médio. Não. Preço médio é a última coisa que você precisa aprender dentro do meu operacional. Quais são os pilares fundamentais que eu utilizo para avaliar o mercado financeiro? Um dos pontos que eu utilizo aqui se chama juros, tá? Alguém já ouviu falar sobre os juros futuros, os DIs ou curva de juros, alguma coisa do tipo? Se você não ouviu falar, eu vou falar para você aqui. Juros é o que manda no mundo, não tem como. O que precifica as coisas, em especial no mercado futuro, como é o mini índice, se chama juros. Por quê? Bom, se hoje eu tenho uma taxa de juros a 5% ao ano e o mercado e o governo já sinalizou que quer aumentar essa taxa de juros, sei lá, para controle de inflação, seja lá para o que for, e ela está com a expectativa de passar para 10% ao ano, obviamente isso vai ter uma repercussão no mercado. E eu preciso entender qual é a correlação dessa taxa de juros com o mini índice, com o mini dólar, com outros ativos, com seja lá milho, boi, seja o que for que você estiver operando. Por quê? Se eu sei que a taxa de juros vai mudar, e quem aí nunca observou que quando está prestes a sair a nova taxa de juros, informações sobre a Selic ou especulações sobre possível aumento ou diminuição na taxa de juros, o mercado ele se movimenta muito. Ou seja, o mercado já tenta se antecipar a possíveis readaptações aí dos países, do mundo, enfim. Então a taxa de juros aqui é um dos pontos que eu levo em conta quando eu vou operar. Tem uma correlação com o mini índice, muito importante. O mini índice ele não é um ser autônomo, ele não é independente, ele precisa se basear em algumas coisas, como no índice Bovespa, obviamente, como na taxa de juros, como, enfim, tem uma série de fatores que vai poder influenciar no mini índice. E você tem que saber, tá? Então aqui, nesse cenário que eu desenhei, a taxa de juros hoje está 5,5, ela vai aumentar para 10. Você já tem uma previsão para esse aumento. Então, se você tem um produto hoje à venda por R$1.000, você sabe que daqui a um ano, se essa taxa de juros de 10% entrar em vigor, esse preço de R$1.000 já não será mais praticado. Então, como a gente está lidando com o mercado futuro, vamos supor que nesse produto que você tem exista um mercado futuro também dele, que vai precificar. O mercado futuro, o preço futuro, deixa eu escrever aqui para você, o preço futuro, ele vai levar em conta o preço atual, ele vai levar em conta taxa de juros, expectativa de taxa de juros e o tempo. Então aqui vai ter uma fórmula para calcular isso daqui que você vai conseguir precificar teoricamente o que seria um preço justo. Eu acho que todo mundo que opera no mercado financeiro deveria saber. É um conceito tão simples e tão básico. E com base nessa taxa de juros, eu vou analisar o quê? Os players. Os players, eles já fazem essa análise do cenário mundial, essa análise do cenário macroeconômico e eles se posicionam. Aonde? No mercado futuro, que é onde a gente opera. Lembra lá, eu estou falando de futuro, então eu tenho os juros para influenciar. Vamos linkar um conceito com o outro. Então, se eu estou operando no mercado futuro e eu sei que os players eles utilizam algo chamado hedge para operar no mercado futuro, e eles estão tomando uma posição, eu vou avaliar qual posição que é melhor para mim. Eu não preciso necessariamente saber o que o banco está querendo fazer, o que a instituição, o que aquele fundo determinado está pensando. Eu preciso acompanhar o movimento dele. Com base em quê? Vamos voltar lá, mudar a cor aqui, ó, juros, posicionamento dos players para eu definir se eu vou comprar ou vender. E esse é o primeiro cenário que eu avalio para definir se eu vou entrar comprado ou se eu vou entrar vendido. Então começa o dia, eu começo a observar toda a movimentação dos grandes operadores aqui, começo a observar a taxa de juros, como ela tem se comportado, a taxa de juros futuro, para eu tomar meu posicionamento. Enquanto eu acreditar nesse primeiro cenário aqui que eu montei,
eu estou pensando na compra ou na venda, conforme o mercado me mostrou, essas informações me mostraram. A partir do momento que eu paro de acreditar nessa posição, ou eu vou me estopar, ou então eu vou reverter a posição se eu enxergar uma possibilidade de reversão. Outro ponto importante que eu preciso saber para operar no mercado financeiro, chama isso aqui, ó, dinheiro. Dinheiro é o que movimenta o mercado. O dinheiro ele dá força para o mercado. Então o dinheiro ele faz o mercado subir ou o mercado descer. Vou te dar um exemplo clássico aqui da sua vida. Você tem um carro que ele custa 100 mil reais, por exemplo, hoje. Se você tem, aqui entra um pouco de oferta e demanda, tá? Se você tem 10 carros desse à venda na sua cidade e tem um comprador só, o que vai acontecer? A tendência é desse preço de 100 mil ele cair. E o cenário oposto, caso você tenha aqui, deixar um carro desse e eu tenha 10 compradores aqui, a tendência é do preço aumentar. Por quê? Se eu tenho 10 interessados dependendo desse carro, precisando e querendo esse carro aqui de 100 mil reais, um pode chegar para você e falar assim, eu te pago 10.500, o outro fala, eu te pago 11 mil, outro te paga 11.500. E assim funciona o mercado nosso, da nossa vida, do cotidiano, e assim também funciona o mercado financeiro. Então é basicamente oferta e demanda. Isso tudo vai ser regulado por juros, pelo posicionamento dos players, por quem está comprando, por quem está interessado em comprar, por quem está interessado em vender. Então perceba que até aqui eu já te passei uma gama de conhecimentos que eu avalio antes de definir a minha posição, se eu vou entrar comprado ou vendido. Eu minimizo quando eu erro a minha análise. Sim, você vai errar essa análise. É normal, faz parte do mercado. Se você acertasse todas as vezes, eu já estaria bilionário aí, já teria vendido tudo e colocado no mercado futuro. Mas essa não é a realidade. Então, assim, eu tenho que controlar a minha perda. Se a posição está indo contra mim, eu não vou ficar fazendo preço médio contra a tendência. Na esperança, na fé, na expectativa, no sofrimento de que o preço volte. Eu prefiro me estopar ou reverter a posição. É diferente de quando eu estou acerto e estou indo para a região dos meus ganhos. E aí sim entra a última parte do meu operacional, que é o preço médio a favor da tendência. Muita gente fala que não se mexe em time que está ganhando. Eu mexo em time que está ganhando sim. Ou seja, se eu vendi e o preço começou a descer, eu tenho pontos específicos que eu faço o aumento de mão. Eu coloco mais um contrato, mais 2, mais 3 contratos, mais 5 contratos, seja lá o que for. E conforme eu vou fazendo o meu lucro, eu vou fazendo a realização das parciais. Ou seja, eu vou criando um ponto de cobertura e aí eu crio o chamado range de proteção. É algo que eu chamo de range de proteção, porque eu ganho esse espaço aqui, ó, para eu movimentar o meu preço em regiões positivas. E aqui eu me desalavanco, realavanco, desalavanco, realavanco. E por isso que às vezes você vê no relatório que eu movimentei 50 contratos, 60, 70 contratos em um dia. Muito embora eu não tenha feito nenhuma operação com 50 contratos. Eu chego a ficar com 6, 7 contratos, diminuo para 2, daqui a pouco eu estou com 5 de novo, volto para 1, vou para 7, volto para 2 e vou fazendo esse jogo que é basicamente o jogo que todo grande operador, que todo big player faz. Se você puder observar no Times and Trades, quando você olha lá, como que o player se comporta? Ele compra, 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 vende. Compra, 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 vende. Compra, 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 vende. Isso colocando em uma tendência de aumento progressivo de mão que o player faz. Ou na venda, ele vende, 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 compra. Vende, 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 compra. Obviamente, tem dias que você vai ver que ele só compra e tem dias que você vai ver que ele só vende. Mas a regra é essa. Por quê? Porque o player também ele vai fazendo suas parciais, ele vai realizando parte do seu lucro e eu tento replicar da mesma forma. Então você precisa de conhecimentos básicos. Ó. Vamos lá, só para recapitular aqui. Ó. Juros, players, dinheiro, que aqui entra como agressão. E a agressão é o momento em que é realizado um negócio, seja ele de compra ou de venda, tá? Então eu analiso juros, players, agressão, pontos específicos de suporte, resistência, VWAP e, por fim, eu utilizo o preço médio. Em 95% das vezes eu trabalho com preço médio a favor da tendência.
São raras as possibilidades de eu fazer o preço médio contra a tendência, tá? Mas tem, sim, tem exceções quando eu vejo que é um falso movimento, quando eu consigo identificar que o mercado está em claro movimento de queda e ele está tentando puxar um pouquinho o movimento para o alto, eu posso fazer de forma controlada, tá? Enfim, conteúdo muito importante que eu acho que todo mundo deveria saber, se aprofundar em cada tema desse, porque aí sim você pode falar assim, eu estou operando no mercado, eu estou especulando no mercado de forma racional. E obviamente nada é 100%, mas tem coisas que funcionam muito mais do que as outras, tá bom? Eu estou te passando a forma como eu opero e explicando um pouco do meu operacional. Agora você acompanha o resultado aí, um abraço e até o próximo vídeo. Fechou? Valeu então, tamo junto!